Muito bem, em termos de geradores de código, né, nas outras versões do ERP, nós tivemos de fazer dois geradores. Um para o Delphi, que era específico para o ERP feito em Delphi, tá? Foi feito lá no ERP 1.0. Deixa eu mostrar para você este gerador para você ter uma noção do que nós queremos fazer aqui para o T2T ERP Fênix, tá? Então, nesse gerador nós temos aqui uma conexão com o banco de dados, né? Veja que eu já estou me conectando com o Fênix aqui. Vou clicar em conectar. Ele vai mostrar para mim aqui quais são as tabelas do banco de dados, tá? Eu seleciono então uma tabela, ele me mostra quais são os campos. E aí naquele momento, né, para aquele ERP, nós tínhamos os VOs, Value Objects, que são os objetos que representam o meu modelo, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui os fields, né? No caso, representando os mesmos fields do banco de dados, né? Você vê aqui ID, código, nome e URL. Aqui eu tenho as propriedades, tá? Que são os gets e os sets no Delphi, né? E alguns attributos, algumas anotações que eram utilizadas lá, né, no ERP, tanto no lado do servidor, no ORM, como no lado do cliente para gerar telas, tá certo? Muito bem. Além do VO, eu tenho o controller, né? Nós tínhamos lá o controller no lado do cliente e tínhamos o controller no lado do servidor, tá? Lá no T2T ERP 1.0, né? No caso do Delphi. Daí, olha, aquele código foi gerado aqui, né? Nessa pasta testes. Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, esse banco VO, aí está, ele já está no ponto de ser utilizado, não precisa ficar digitando esse código, tá? Assim também o controller. Ok? Nós não tínhamos uma opção para gerar a tela em si, no entanto, a partir do VO aqui, ó, como ele tem algumas anotações, parte da nossa tela, né, as colunas dos grids, por exemplo, eram geradas automaticamente, tá? Muito bem. Esse então o gerador de código que nós tínhamos para o Delphi, né? Daí nós tínhamos um para o C#, que é esse cara aqui, ó, gerador C#. Inclusive foi lançado até uma videoaula explicando como é que ele foi desenvolvido e tudo mais, tá? Eu vou executar ele aqui pra gente. Ele foi feito utilizando o NHibernate, né? Nós temos o Hibernate, ele apareceu primeiro para o Java, né? Depois foi feito um NHibernate para a galera do C#. Então, do mesmo jeito, olha, eu tenho aqui uma parte visual, né? Onde eu tenho uma string de conexão, então ele vai se conectar de novo aqui com o banco de dados MySQL, mas ele tem opções de se conectar com outros bancos de dados. Assim como nesse gerador do Delphi aqui, nós também temos a opção de nos conectarmos com outros bancos de dados, tá? Muito bem, então voltando aqui para o do C#, ele se conecta então no Fênix, de acordo com a string de conexão que nós temos aqui. Está conectado, daí aparecem os bancos de dados aqui, eu vou selecionar então o banco de dados Fênix. E quando eu seleciono o banco de dados Fênix, ele vai carregar para mim aqui as tabelas, né, que eu tenho lá, tá? Pronto, ele carregou para mim aí as tabelas. Eu vou colocar para ele gerar o código dentro de compartilhamento testes, tá? Vamos selecionar aqui uma tabela. Então, ele já exibiu aqui os campos dessa tabela CEP, no caso, né? Deixa eu selecionar a tabela banco. Ele vai apresentar aqui para a gente quais são os campos da tabela banco, isso mesmo, ID, código, nome, URL, quais são os tipos, né, que foram definidos no banco de dados, qual é o tipo que vai ser utilizado no C#, se é primary key, se é foreign key, se é nulo, tá? Então todos os dados necessários aqui que voltam da conexão do banco de dados, tá? E aqui tem uma opção Generate, ó. Então eu vou clicar nesse carinha aqui, tá? E ao clicar nesse Generate,
nós podemos vir aqui na pasta testes. Aí você vai ver, olha, esses dois caras aqui foram gerados pelo Delphi, né? Pelo gerador do Delphi, tá? Eu vou tirar eles daqui, porque os demais foram gerados pelo gerador do C#, tá? Então aqui, ó, ele gerou o banco DTO, né, que é um Data Transfer Object, da camada de modelo. Aí, ó, então ele mapeou o banco e já mapeou o banco agência aqui, né, como se tivesse uma lista de agências, tá certo? Porque lá em agência nós temos um ID do banco, tá? Então ele vasculhou todas as outras tabelas, né, e já mapeou aqui um lista agência dentro do banco, tá? Daí eu tenho um banco DTO HBM, que é um mapeamento objeto relacional, porque nós estamos utilizando o Hibernate aqui, o NHibernate, tá? E aí, a nossa estratégia lá era a seguinte: no lugar de nós colocarmos anotações aqui, dentro da nossa classe de modelo, nós criamos um arquivo XML com esse mapeamento, tá? Dá para fazer assim utilizando o Hibernate. Daí nós temos aqui algum código auxiliar, temos o código do serviço, que é utilizado no lado do servidor, lá no caso do T2TRP 1.0. Temos o código da View Model, que é utilizado no lado do cliente, pois lá nós utilizamos o padrão MVVM, tá? Model View, View Model. Então esse é o código da View Model. E temos a View, né? Então nós temos lá o banco. Deixa eu ordenar pelo nome. Então nós temos o banco lista e o banco principal, tá? Então primeiro nós mostramos a lista de bancos numa tela. Daí quando o usuário ele clicar no botão inserir ou alterar, ele vai para uma segunda tela. Enfim, ele gera também as telas, esse gerador aqui, tá? Ele gera o código do servidor e gera o código do cliente. É bem mais parecido com o que nós queremos fazer para o T2TRP Phoenix, né? Ele tem que gerar o código no lado do servidor, né, para cada um dos servidores, para o Delphi, para o C#, para o Node, para o Java e para o PHP, e ele deve também gerar o código para o Flutter, né, para gerar o código das nossas telas que vão conversar aí com o servidor. E o caminho é esse aqui, né? A gente aponta aí para a tabela banco, né? O gerador conhece a estrutura dessa tabela e com base nesse conhecimento ele gera o código para os servidores e gera o código para o cliente, tá? Essa então é a ideia que nós temos e que nós devemos implementar, né, para o nosso favorecimento, para nós ganharmos tempo em termos de gerar aí o código repetitivo. Quanto melhor ficar o gerador, mais tempo nós vamos ganhar, né? Pois nós não vamos ficar repetindo lá o código como vocês viram que nós fizemos, né? Nós pegávamos lá, por exemplo, uma classe do banco, daí só copiava e colava aquela classe, né? Substituía banco por pessoa e pronto, já funcionava, né? Então essa repetição, esse código repetitivo será feito por essa ferramenta que nós vamos criar especificamente para o T2TRP Phoenix.